Oi, professor. Oi. Acho que eu descobri o problema. Nós estava na sala errada. Hum, O Everton estava lá na sala de cálculo 2. ah, Era isso. Esperar o resto do povo entrar aqui. Avisa eles, por favor, que eu estou online na sala do link do AVA. do Fenômenos de É, Transporte, professor? avisa o pessoal que eu estou na sala certa agora. E eu bem tranquilo aqui, já ia encerrar a aula. E eu não entendendo nada desse professor, e eu não ia começar a aula. Pois é. WhatsApp Web. Nossa, não acredito que essa coisa ficou na frente. Chegaram? Cadê o povo? Já temos 3. Bah, que coisa! Cadê o resto da turma? Ah, tá aqui. Ah, Caio, vou mandar o link pro Caio. Cadê a Gisele? Já tá aqui. Então falta a Gabi, né? Gabriele Schnamberger. Eu tô aqui. Tá aí também? Então tá bom. Bom, então vamos nessa, né? Podemos? Faltou Sim, professor. só o Pia Everton. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Everton Garcia Ferreira, Engenharia. Tá, mandei o link pra ele aqui. Bom dia. Bom dia. Já acordou? Eu tava desde as 8h30 tentando entrar, até mandei mensagem pra Que Gi se ela tá. barbaridade. Então, eu não sei o que que houve, gente. Tá tudo zicado aqui hoje, porque eu tava dando aula só pro Everton, daí no meio da aula minha caneta, meu negócio começou a apagar sozinho. Tipo, eu escrevia e ele ia dando um Ctrl Z, sabe? Não sei se o teclado tá com alguma tecla travada ou o quê. Eu mandei o link pro Everton, acho que falta só ele, né? E daí. Mas então vamos lá, vou dar um overview aqui do que era a aula. E daí a gente passa para as contas. Vocês não perderam muita coisa porque eu tive problema de caneta aqui, tá? Então, basicamente é o seguinte: o tema da aula de hoje é perda de carga, tá? Então, o objetivo final da aula é a gente descobrir, fazer o cálculo das perdas de carga nesse circuito aqui hidráulico, tá? Então, o que que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho. E aí, como é que sai da caneta agora? Da borracha? Eu tenho. Eu tenho Pra mim tá tudo algumas. preto, professor, a tela. Hum. Esta. Papapam, bam, baram, 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 baram. Deu certo? Foi, agora foi. Então tá. O que que era a ideia? O tema de hoje é perda de carga, tá? No escoamento interno. E o objetivo final da aula é esse daqui, ó. A gente vai pegar um circuito como esse, tá? Onde eu tenho aqui algumas singularidades, como por exemplo a presença de uma válvula de gaveta.
Válvula de gaveta é esse bicho aqui, tá? O que essa válvula de gaveta vai fazer com a água quando está passando aqui? Ela vai entrar com uma certa velocidade e vai sair com uma velocidade menor aqui, né? Ela vai sair com um V2 menor do que V1. Por que isso? Porque ela vai perdendo cargas, porque passou por essa válvula de gaveta, porque passou por uma outra válvula aqui chamada válvula globo, tá? Porque encontrou uma curva no meio do caminho e assim por diante, porque eu tinha um comprimento aqui também, um comprimento L, que também faz perder a carga. Então, basicamente, o que a gente está começando a tratar nessas aulas é de perdas de carga. Esse assunto vai ser importante lá na disciplina de hidráulica futuramente. Então, qual é a ideia? A ideia básica é a seguinte, tá? Eu vou limpar aqui só para a gente ficar para eu fazer desde o começo aqui a explicação. Então, imagina que eu tenho aqui uma tubulação, tá? Aqui é o início dela, né, no ponto 1, aqui é o final, no ponto 2. E o que é a ideia dessa aula? O fluido, quando entra por uma parte da tubulação, ele tem uma energia inicial, que a gente chama de H1, tá? Quando ele sai, ele vai ter uma energia final, que a gente chama de H2. E aí, o que vai acontecer? No meio do caminho agora, ele vai perder energia, certo? Quer dizer o quê? Que eu não posso mais dizer que H1 é igual a H2. Eu não posso mais dizer isso. Por quê? Porque no meio do caminho vai haver perda de carga, tá? Então, a nova expressão aqui para energia vai ficar H1, H no início, é igual a H no final, mais a energia perdida, tá? Então, isso aqui é a energia que ele tem no início. Isso daqui é o que ele tem no final. E isso aqui é quanto ele perdeu, tá? Tá? Perda de energia. Essa aqui é a ideia básica desse tema, desse assunto de hoje. Certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora abrir essa expressão aqui, colocando os termos lá da equação de Bernoulli, que a gente aprendeu nas aulas anteriores, tá? Então, vamos escrever aqui a equação de Bernoulli para essa equação de energia. Então, o que é a energia na entrada? Na entrada do fluido, na entrada da tubulação, ele vai ter três formas de armazenar energia. Não sei se vocês lembram, mas era altura, Z1, velocidade, V1 ao quadrado sobre 2G, sobre 2G, e pressão. Então, pressão 1 sobre gama. Então, essa aqui é a energia dele no início. No final, ele também vai ter uma energia devido à altura, só que agora é um Z2. Ele também vai ter energia devido à velocidade, que é um V2 ao quadrado, sobre 2G. E ele também vai ter energia devido à pressão. Então, a gente vai colocar aqui um P2 sobre gama, tá? Só que agora, como há perda de carga, H1 não é mais igual a H2. Então, tem mais um complemento aqui, que é a energia que ele perdeu. Essa energia que ele perdeu, a gente vai representar só por H, P de perda, né? 1,2, perdida entre o trecho 1 e o trecho 2. Então, essa expressão aqui que eu estou mostrando para vocês é a famosa equação de Bernoulli, agora melhorada, incluindo as perdas de carga que podem ocorrer ao longo do processo, tá? Então, essa é a equação de Bernoulli quando há perdas de carga, certo? Deixa eu escrever aqui para a gente deixar o registro. Então, essa aqui é a equação de Bernoulli. Aqui é um O, tá? A equação de Bernoulli com perda de carga. Vou ter que fazer caligrafia. Certo? Que horror. A equação de Bernoulli com perda de carga, tá? É isso que importa para vocês por enquanto. Certinho? Entendido? Não entendido? Dúvidas? Tudo tranquilo ou não? Não sei, Por né? enquanto, tudo certo. Então tá bom.
Aí, pessoal, o que acontece? Eu vim aqui, fiz um exemplo com o Everton Garcia, que foi o seguinte, nós pegamos aqui a expressão, né, que é a equação de Bernoulli na presença de perda de carga, e eu inventei aqui um problema. Então, o que era o problema? Vou fazer um overview mesmo, a resolução detalhada depois eu posto junto aí Nossa, que estranho que ficou esse negócio grifado, mas tudo bem. A resolução depois eu posto lá junto na aula, tá? Chegou aí barulhando o negócio. Então, meu objetivo aqui, pessoal, eu tinha aqui uma tubulação, tá? O que era a ideia? Eu tinha aqui uma velocidade inicial de 2 metros por segundo, uma pressão de 1 atm, tá? Aqui saiu errado. Aqui é 1 atm. E uma altura inicial de 2 metros, tá? Essa era a condição inicial aqui do meu fluido. Então, ele está entrando aqui dessa maneira. Aí ele segue pela tubulação, acontecem coisas aqui no meio, de maneira que ele sai do outro lado com velocidade de 1,5 metro por segundo, com pressão de 1 atm, então ele não sofre perda de pressão. Então, provavelmente isso aqui está aberto para a atmosfera, sei lá. Só que a altura agora é 0, né? Então ele desceu aqui 2 metros, beleza? E o meu objetivo é saber quanto de carga ele perdeu nesse trecho. Aí o que eu fiz? Eu peguei a equação de Bernoulli, com a inclusão com a inclusão desse termo aqui, que é a perda de carga, que eu quero calcular, e substituí os dados. Então veja só. O que nós tínhamos ali? Nós tínhamos uma altura... Vou grifando aqui, tá? Nós tínhamos uma altura inicial de 2 metros, nós tínhamos uma velocidade de 2 metros por segundo também, tá? A altura, a pressão era de 1 atm dos dois lados, né? Então, como a pressão era 2 dos dois lados, eu risquei aqui P1 com P2, né? Esse termo aqui com esse termo aqui. E aí, o que sobrou? Além disso tudo, sobrou o seguinte... a velocidade lá no ponto 2, na altura 2, era de 1 metro na saída, né? 1,5 metros por segundo. E aqui 2G é 2 vezes 9,8 mesmo. E sobrou só agora o termo que eu preciso calcular, que é esse cara aqui, ó, né? O HP2. Então eu só vim aqui e fiz a conta. Então esse 2 está aqui embaixo. Né? Esse 2 aqui de cima está aqui embaixo. 2 ao quadrado dividido por 2, que multiplica 9,8, dá esse 0,2 aqui. E esse outro termo da equação aqui, ó, esse termo aqui, é o que deu 0,11, tá? Esse 0,11. Aí, pronto, gente. Passei o 0,11, somei esses dois aqui, né? 2 mais 0,2 dá 2,2. O 0,11 eu passei para o lado esquerdo com sinal de menos. E eu cheguei, então, ao resultado final da minha perda de carga. Quer dizer que, ao longo do processo, minha tubulação vai ter perdido 2,09 metros coluna de água, MCA. Tá? Metro coluna d'água. E esse resultado é o que a gente estava esperando. Ih, errei de caneta, não sei qual que é a cor. Esse resultado é, então, a perda de carga no circuito entre o trecho 1 e o trecho 2. Ok? Este resultado significa isto. Ok? Aí, vamos interpretar esse resultado em termos daquela outra equação. Ó. Peguei só essa última linha aqui e trouxe aqui para baixo. O que eu tinha lá? O que é aquele 2,02? Era a energia total do fluido no início. O que é aquele 0,11? É a energia que ele chegou lá no final. Então, ele tinha uma certa quantidade de velocidade, de altura, e chegou com velocidade menor e com altura mais baixa. Então, esse 0,11 aqui. E o 2,09 é a energia perdida. Tá? Então, isso foi basicamente a resolução. Só que a resolução detalhada também está lá na primeira parte da aula, tá? Agora, olha só.
Daí a gente passou desse assunto desse slide para esse outro aqui, ó, que é uma equaçãozinha legal, bem útil, para calcular a perda de pressão, a queda de pressão numa tubulação, quando eu tenho escoamento laminar, tá? O que é o escoamento laminar? O escoamento laminar é aquele que ocorre quando eu tenho o número de Reynolds menor do que 2000. Quando isso aqui acontece, eu tenho então o escoamento laminar e eu posso usar esta equação aqui, ó, esta equação aqui, para calcular a perda de carga entre dois pontos do meu condutor, da minha tubulação, certo? Somente, eu só posso aplicar isso daqui, essa expressão, se eu tiver, então, um escoamento laminar. Aí aqui, esse 128 é uma constante, ele vem da própria conta, né? O Mi é a viscosidade, né? Viscosidade dinâmica, a gente já trabalhou isso bastante lá no primeiro bimestre, nas primeiras aulas. O que mais? Nós temos o L. O L é o comprimento da tubulação. O L é o comprimento. O Q é a vazão volumétrica do fluido. E esse DH aqui é o diâmetro hidráulico, tá? O que é diâmetro hidráulico? Por que tem esse nome? Gente, é porque às vezes nem sempre a tubulação é circular. Então, às vezes ela é um quadradinho, é tipo uma calha, né? Então, a gente calcula um diâmetro que é equivalente àquele formato. Então, é por isso que aparece aqui o diâmetro hidráulico. Então, esse é o DH elevado à quarta, certo? E, ao final de tudo isso, a gente vai ter, então, o cálculo da queda de pressão. É quanto que a pressão vai cair entre dois pontos do meu circuito, certo? Essa queda de pressão, é claro, então, é obtida em Pascal, que é a unidade corrente aqui nos nossos cálculos no sistema internacional. Daí eu tinha até inventado um exercício que eu fiz aqui com o Everton, tá aqui embaixo, ó. E eu vou fazer ele de novo para vocês, só que a gente vai usar outros valores, tá? A gente vai usar outros valores para que o resultado fique melhor do que o que deu na última aula. Então eu só vou dar uma limpada aqui na tela e daí a gente já manda ver. Só para a gente aproveitar aqui o que já está pronto. Mas aí vocês pegam a explicação desde o começo, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui também. Eu já deixo vocês anotarem, tá? Só vou estabelecer aqui os dados do problema. Então vamos pegar aqui uma vazão, gente, para essa tubulação aqui, uma vazão bem pequenininha. Vamos pegar aqui 10 elevado a menos 5 metros cúbicos por segundo, tá? E uma tubulação bem grossa aqui. Então, o que são os dados, tá? Eu estou trabalhando com fluido que tem densidade de 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, ou seja, isso aqui pode ser água, por exemplo. Eu tenho uma vazão de 10 a quinta metros cúbicos por segundo. Eu tenho um diâmetro de 10 centímetros, né? Ou seja, 0,1 metros. Eu tenho um comprimento total da tubulação de 3 metros e eu tenho uma viscosidade dinâmica de 10 elevado a menos 3 Newton por segundo metro quadrado, tá? Newton segundo metro quadrado. Então, vamos colocar... Deixa eu só arrumar aqui que tinha ficado estranho. Deixa eu escrever isso aqui de cinza. Então, Newton segundo por metro quadrado. Certinho? Então, com esses dados, pessoal, eu quero descobrir qual vai ser a queda de pressão entre os dois pontos da tubulação. Então, agora eu vou deixar aqui a tela aberta para que vocês possam anotar o que for necessário, tá bom? Quando anotarem, me avisem. Digo, ó, pronto, professor, pode seguir. Quem está anotando, né?
Podemos? Acho que sim, né? Ninguém se manifestou. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Meu objetivo, então, para saber se eu posso aplicar a equação nessa situação, eu preciso saber o número de Reynolds. Se o número de Reynolds vai dar menor que 2.000, tá? Para saber o número de Reynolds, então eu preciso do diâmetro hidráulico, do D, preciso da velocidade, eu preciso da densidade e preciso do Mi. Então, beleza, tranquilo, eu tenho tudo isso. Só falta achar a velocidade aqui. Só que para achar a velocidade, eu posso usar essa expressão aqui da vazão. Ó. A vazão é a velocidade vezes a área. Então, se eu isolar o V aqui, eu fico com a vazão dividido pela área igual a velocidade. Então, quem que é a vazão? A vazão é aquele 10 elevado a menos 5. Então, eu vou dar um zoom aqui agora nessa parte da tela. Tá? E a área eu não sei. A área eu não sei ainda. Então, primeiro eu vou ter que fazer o cálculo da área. Então, a área aqui é π vezes o diâmetro, que é 0,1 ao quadrado, sobre 4. Tá? Vamos ver quanto que vai dar isso. Vou fazer aqui na calculadora, já coloco o resultado. Então, é π 0,1 ao quadrado sobre 4. Isso aqui dá 7,85 vezes 10 a menos 3. Então, aqui, ó. 7,85 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Tá? Então, beleza. Então, a minha vazão é Desculpe, a minha velocidade é a vazão dividido pela área. Então, esse 10 elevado à quinta dividido por 7,85 vezes 10 a menos 3. Algo me diz que o resultado vai dar meio grande, mas não tem problema. Então, 1 elevado à quinta, menos 5. Então, a minha velocidade aqui vai dar bem pequenininha, pessoal. Ele vai dar... vai dar 1,27 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Tá? Então, agora eu tenho já a velocidade calculada. E tendo a velocidade, eu posso voltar aqui e terminar o cálculo do meu número de Reynolds. Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, aqui é só fazer a substituição dos dados, né? Então, o D é 0,1. A velocidade é aquele 1,27 vezes 10 a menos 3. E o ρ é 10 ao cubo. Isso foi dado lá no problema. E o Mi é dado aqui também, que é 1 vezes 10 a menos 3. Certo? Até se vocês observarem, vai cortar o menos 3 lá de cima com o menos 3 aqui de baixo. Vamos ver quanto que vai ficar o Reynolds aqui nesse caso. Dá 127,32. 127,32. Não tem unidade de medida, né? O número de Reynolds é uma quantidade adimensional. Portanto, pessoal, como o número de Reynolds é menor do que 2.000, isso significa que o escoamento é laminar. Por que que o regime de escoamento é importante para a gente nesse caso? Porque se o regime de escoamento é laminar, quer dizer que eu posso aplicar essa expressão, essa equação aqui e descobrir a queda de pressão. Se o regime de escoamento desse de transição ou desse turbulento, eu não poderia fazer esse cálculo, tá? Usando essa expressão. Então, vamos fazer aqui agora a substituição dos dados, tá? Então, eu vou trazer para cá a minha expressão novamente e vou substituir os dados.
Vou tirar da tela cheia aqui. Essa aqui é a minha equação. Eu vou substituir os dados nela e vamos ver quanto que vai dar o nosso ΔP, tá? Vamos ver quanto que vai dar o nosso ΔP aqui nesse caso. Lembrando que eu só posso usar essa expressão agora porque eu estou trabalhando com um sistema que está em regime de escoamento laminar. Se fosse turbulento, não ia rolar. Então, está aqui meu número de Reynolds. E a conclusão de que, como ele é menor do que 2.000, então o escoamento é laminar. Certo? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer essa conta aqui embaixo e vai descobrir o valor do ΔP, tá? Então, eu vou dar um super zoom aqui. E vamos fazer a conta, fazer a substituição, vamos ver quanto de energia esse cara vai perder no meio do caminho pelo fato de estar escoando ao longo dessa tubulação. Então, aqui meu ΔP vai ser 128, esse 128 aqui é da fórmula mesmo, não é do problema. O Mi é 10 elevado a menos 3, né, a viscosidade dinâmica. O comprimento, se vocês olharem no enunciado, vocês vão ver que ele é de 3 metros. E a vazão é de 10 a menos... Quanto? Deixa eu ver aqui. A vazão é 10 a menos 5. Tá? Então, aqui é 10 elevado a menos 5. E aí, eu tenho na parte de baixo... O que eu tenho aqui na parte de baixo? Eu tenho mais algumas coisas interessantes para fazer a... Oh, saco. Aqui. O que eu tenho na parte de baixo? Eu tenho π e eu tenho diâmetro ao quadrado, né? Diâmetro hidráulico ao quadrado. O meu diâmetro é 0,1 metro ao quadrado, não, né? Elevado à quarta potência. E pronto. Então, basta a gente agora fazer essa conta para descobrir qual vai ser a perda de carga no processo como um todo. Então, deixa eu ver aqui. 128, 1 elevado a menos 1 elevado a menos 3, 3 e 1 elevado a menos 5. Então, essa parte de cima, embaixo fica π. Então, a resposta aqui, gente, é bem pequenininha. Eu vou fazer aqui como uma... Vocês conferem aí para ver se é isso mesmo, tá? Mas a minha resposta para esse problema é que a perda de carga, o ΔP, é igual a 0, opa, começou de novo o problema que estava dando antes. Quer ver? Eu vou escrever e ele apaga, ó. 0,0, sem chance. Não sei o que está acontecendo. E é o... sei lá. Vou digitar mesmo. Tá? Essa aqui, portanto, é a perda de carga no circuito ao longo dos 3 metros aqui, tá? Então, é uma perda de carga muito pequena, muito pequena. Quem pode me ajudar aqui dizendo por que a perda de carga nesse caso aqui foi tão pequena? Por que esse ΔP deu tão pequenininho? Você veja, ele caiu 1 centésimo de Pascal. Por quê? Tem alguém do outro lado, será? Tem a ver, professor, com ela ser
reta, não ter nenhum dobramento, não sobe nem desce. Isso ajuda, viu? Se tivesse alguma curva, tivesse alguma imperfeição também, alguma coisa no meio, uma torneira, uma válvula, com certeza haveria maior perda de carga, tá? Uhum. Nesse caso aqui, o principal fator que contribui para que a perda de carga seja tão pequena é a vazão, ó. A vazão é muito pequena. A vazão é 10 elevado a menos 5 metros cúbicos por segundo. Então porque 1 metro cúbico são 1.000 litros, né? Então, se eu pegar aqui 1.000 litros e multiplicar por 1 elevado a menos 5, quer dizer que a minha vazão é de 10 ml por segundo. Entendeu? Tá caindo a conta-gotas aqui o negócio. Então, como a vazão é muito pequena, isso leva a gente a ter uma velocidade muito pequena. Ou seja, o fluido está quase parado. Ele está andando 1,27 metros, 1,27 milímetros, né? A cada segundo. Então, a velocidade dele é muito pequena. Então, o que vocês têm que perceber é isso, que traduzir esses valores aqui, por exemplo. Então, eu estou falando aqui que essa velocidade é tão pequenininha que é praticamente insignificante, né? Deixa eu só pegar uma caneta aqui para a gente deixar registrado. Mas, ó, o que está acontecendo aqui com essa velocidade? Esse cara aqui, tá, essa velocidade é 1,27 milímetros. Nossa, que porcaria. 1,27 milímetros, eu vou escrever antes que ele apague, por segundo. Ou seja, a velocidade é muito pequena, tá? Muito pequena mesmo. Portanto, não tem perda de carga. Quanto maior a velocidade dentro da tubulação, maior a perda de carga. Veja, se vocês observarem aqui, a perda de carga vai ser proporcional à vazão, ou seja, ela é proporcional à velocidade. E ela também é proporcional ao comprimento. Então, se você tem uma tubulação de 200 metros, ela vai perder muito mais energia do que se o fluido tivesse que percorrer 5 metros, 10 metros, certo? Então, isso tudo aqui implica em perda de carga. O que ajuda a não perder carga? Olhem para a equação e me digam. O que ajuda a manter a carga, não, manter a pressão, digamos assim? Que aqui depende de 3 fatores. Depende do comprimento, da vazão e do diâmetro hidráulico. Qual deles contribui para reduzir a perda de carga? Diâmetro. Diâmetro. E ajuda muito, veja, o diâmetro é elevado à quarta. Aqui, ó. É dividido pelo diâmetro elevado à quarta. Quer dizer o quê? Vamos supor que eu dobre o diâmetro. Tinha um diâmetro de 1 polegada, vou usar de 2. Então vai ficar 2 elevado à quarta aqui, que é 16, entendeu? Então, se eu dobrar o diâmetro da tubulação, eu vou ter uma perda de pressão 16 vezes menor. Então, isso aqui é muito, muito, muito significativo. Tá? Muito significativo mesmo. Quem manda no processo, na verdade, é o diâmetro. Você pode até ter uma velocidade mais alta, basta você... Veja, o que acontece aqui se eu dobrar a velocidade? Se eu dobrar a velocidade, eu dobro a perda de carga. Mas se eu dobrar o diâmetro, a perda de carga fica 16 vezes menor. Tá? Então, o diâmetro da tubulação é tudo, gente. É ele que vai mandar na queda de pressão. Só que qual é o porém disso tudo? O porém disso tudo é que quanto maior o diâmetro da tubulação, mais cara ela fica, né? O comprimento provavelmente você não vai ter como mudar, porque vai ser, eu preciso levar a água do ponto A até o ponto B, né? Eu preciso levar o fluido do ponto A até o ponto B. Então o L é constante. A vazão é a que você vai precisar por exemplo, eu preciso de 5 chuveiros, eu preciso de não sei quanto, tipo, você vai dizer quanto de água você vai precisar por segundo. E então a única coisa que você vai poder controlar é o diâmetro hidráulico, tá? E isso então é que você aprende lá na disciplina de hidráulica, quando vocês estiverem fazendo os projetos de instalação hidráulica, no fundo vocês vão estar achando o diâmetro ideal para que você tenha uma perda de carga que seja aceitável, digamos assim, tá? Então, o Lucas, por exemplo, vai trabalhar lá numa indústria. Eu preciso de uma pressão X aqui na saída da tubulação. Bom, então você sabendo o comprimento, a vazão e o diâmetro hidráulico, você vai saber se a queda de pressão que você está tendo
é aceitável ou se ela não é aceitável, tá? Mas lembrando, gente, tudo isso aqui é válido somente se a perda de carga, se a queda de pressão, se o escoamento for laminar, tá? Para os casos mais gerais, para os casos em que o escoamento não é laminar, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter outra expressão que vai me dar a perda de carga distribuída ao longo do processo. Então, vamos analisar cada item aqui dessa nova equação para que vocês entendam do que se trata. Veja só. O que nós temos aqui, ó? Esse item aqui, esse primeiro termo, indica a perda de carga ao longo de um comprimento L, tá? Essa perda de carga aqui vai estar em metro coluna d'água. Esse L aqui significa o comprimento da tubulação. Então, veja, quanto maior o comprimento, maior a perda de carga. Assim como a velocidade. Quanto maior for a velocidade, maior a perda de carga. Então, note aqui, ó, a velocidade está ao quadrado. O que significa isso? Significa que se eu dobrar a velocidade, eu perco 4 vezes mais energia do que antes, né? Isso tudo aqui vai ser inversamente proporcional ao diâmetro hidráulico. Então, quer dizer o quê? Que se eu aumentar o diâmetro, eu diminuo a perda de carga. E, por outro lado, se eu... aqui é só o G, né? Esse G aqui não importa. Só que ficou faltando um F aqui, que a gente ainda não conhece, tá? Esse F aqui, a gente vai trabalhar com ele agora, mas esse cara aqui é o fator de Darcy, tá? Esse aqui é o fator de Darcy. E a gente vai aprender a como obter ele agora num diagrama aqui, todo complicado, que vai ser o gráfico mais feio que vocês já viram na vida de vocês até agora. Que é este cara aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Esse cara aqui, tá? Então, só para exemplificar, tá? Só para vocês entenderem o que nós temos aqui e a gente poder fazer as contas depois. Então, nesse diagrama aqui, no eixo X eu tenho o número de Reynolds aqui embaixo, tá? Então, começa desde o número de Reynolds pequeno aqui. Então, eu tenho aqui uma fase que é laminar, ó. Para o número de Reynolds pequeno aqui, eu tenho uma fase que é laminar. Depois, até os números de Reynolds bem grandes aqui, 8 vezes 10 a 8, etc. Do lado, o eixo Y aqui do lado esquerdo é o fator de atrito, tá? Ou seja, esse termo aqui, esse número que está aparecendo aqui no eixo Y, é o meu F, é o fator de Darcy, o fator de atrito, tá? E do outro lado, eu tenho aqui a rugosidade relativa da tubulação, tá? O que é a rugosidade relativa? É a divisão de dois fatores, que é esse E aqui, que é a média da rugosidade, tá? Imagina que isso aqui seja a tubulação, tá? Esse E aqui que eu estou falando é mais ou menos a média dessa oscilação, dividido pelo diâmetro da tubulação, né? O diâmetro normal aqui, que é o D, certo? E então, quer dizer o quê? Que eu tenho dois eixos Y nesse diagrama. Então, isso aqui eu acho que vocês não estão muito acostumados a ver, mas a gente vai entender como é que faz daqui a pouquinho. Mas, basicamente, o que eu vou precisar? Vou precisar de duas informações para achar a terceira. Que informações que eu vou precisar? Eu vou precisar saber o número de Reynolds. Ô, louco, ficou feio. Vou precisar saber, então, o número de Reynolds, é esse cara aqui. E eu vou precisar saber a rugosidade relativa, né? Então, isso aqui vem de tabela. Você comprou lá uma tubulação Tigre, você vai ter a rugosidade relativa na tabela, tá? O número de Reynolds, você vai calcular, né? O número de Reynolds, lembra? Rho VD sobre Mi. Densidade do fluido, viscosidade dinâmica do fluido, velocidade e diâmetro hidráulico. Então, isso aqui você calcula. E aí, esse outro aqui você vai achar da seguinte forma, tá? Então, o que nós temos aqui nesse exemplo? Nesse exemplo aqui, eu tenho uma situação onde foram dadas duas informações. Foi dado o número de Reynolds
de 10 elevado à quarta, e foi dado que a rugosidade relativa é de 0,04. Isso aqui são informações do problema. Então, olha como que foi feito para descobrir o valor do F. Então, você vem aqui na rugosidade, ó, 10 elevado à quarta, está exatamente nesse ponto aqui. Você traça uma reta, vou traçar tudo de novo aqui, tá? Você traça uma reta, que é esse cara aqui, ó. Traça uma reta. Na verdade, essa reta aqui vai até lá em cima, né? Você não encontrou nada aqui ainda, ó. Traçou uma reta aqui. Ok? Aí, o que você vai fazer com esses valores? Bom, deixa eu só deixar mais fininho aqui para não atrapalhar tanto a visão. Tá? Tracei uma reta. Aí, você também tem o valor do E, né? Do E sobre D aqui, da rugosidade relativa. O que você vai fazer? O cara falou que a rugosidade relativa é de 0,04. Então, você vai olhando aqui no teu eixo até você achar aquele valor de 0,04, tá? E aí você vai seguir a linha, porque você viu que você tem várias linhas aqui, né? Você vai seguir a linha até você encontrar a linha de vermelho. A hora que você encontra a linha de vermelho, você projeta ela aqui, né, esse ponto de encontro, você projeta reto aqui para o outro lado, e finalmente o número que você vai ter achado é o fator de atrito, tá? O fator lá de Darcy. Ok? Então, você começa aqui pelo eixo X, sobe, faz uma reta até lá em cima, vem aqui na rugosidade relativa, procura o valor que você está procurando, né? Procura o valor que você tem aqui nesse eixo, e depois segue a linha. Então, veja, por exemplo, se eu tivesse usado, em vez de 0,04, fosse 0,02, o que eu faria? Eu ia seguindo a linha dele aqui, até o ponto onde eu ia encontrar a reta aqui, tá? Aí, a partir do momento que eu encontro, eu faço aqui esse negócio, tá? Vou até encontrar aqui para ver qual é o valor que eu estou procurando. E aí, gente, tem alguns detalhes aqui que a gente precisa ficar atento, tá? Tem alguns detalhes importantes. Por exemplo, ó, observem a escala aqui. Vamos pegar aqui esse trechinho. Aqui é o 0,2. Opa, ficou meio... Só um pouquinho que eu me dei um Ctrl Z aqui, ele mudou de página. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Aqui fica mais fácil. Ó, aqui é o 0,03 e lá em cima é o 0,04. Então, de quanto em quanto está aumentando aqui esses risquinhos. Então, se você observar bem aqui, ó, eu andei uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas para chegar lá em cima. Quer dizer que cada uma dessas daqui está aumentando 2. Ou seja, aqui em cima é 0,032, aqui 0,034, 6, 3, 8 e 4, tá? Então você pode pensar que aqui, deixa eu fazer assim, ó. Você pode Qual que é o pensar nome assim, desse gráfico, professor? é o diagrama de Darcy, tá? O diagrama de fator de atrito. Deixa eu só dar um mega zoom aqui, gente, para eu poder explicar para vocês, ó. Esse ponto aqui, por exemplo, seria quem? Seria o 0,032. Por aqui, fonte 10. Tá? Esse próximo ponto aqui, 0,032. Daí o outro, 0,034. Acho que vocês entenderam isso, né? Até chegar no 0,040. Ok? Então, esse é o tal do diagrama de Darcy. Mas antes da gente chegar lá, então, por que eu estou falando dele? Porque para eu calcular a perda de carga distribuída ao longo da tubulação, independentemente da quantidade do regime de escoamento, eu posso usar essa expressão que vocês estão vendo aqui, tá? Então, só que para eu poder usar essa equação aqui, eu vou ter que calcular o fator de atrito de Darcy, que é este F aqui,
Tá? O fator de atrito de Darcy. Se eu não souber o fator de atrito, daí não tem como fazer a conta. Muitos problemas já dão direto, sabe? O cara já conta qual é o fator de atrito de Darcy. E aí você não precisa usar aquele ábaco ali, aquele negócio esquisito. Certo? Então beleza. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Então, exemplo. Roteiro para calcular a perda de carga no regime laminar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Calcular a perda de carga linear, aliás. Então, diagrama de Moody, viu, Gisele? Desculpa, eu falei diagrama de Darcy. Diagrama de Moody, ó. É o nome daquele diagrama. O fator de atrito é o fator de atrito de Darcy. Então, a expressão geral que a gente vai usar é essa aqui, ó. É esse cara aqui que a gente vai usar para fazer a conta, né? Então, mas o que significa cada termo? Qual que é o caminho para achar cada termo? Ó, por exemplo, para eu achar o diagrama, para eu achar o F, eu vou para o diagrama de Moody. Só que para eu poder obter os dados lá no diagrama de Moody, o que eu vou precisar? Eu vou precisar saber o número de Reynolds, que eu calculo do jeito que você está vendo aí, e eu também vou precisar saber qual é a rugosidade relativa que provavelmente veio no problema, certo? Aqui tem a tabela no livro na seção 2.2. O que mais que nós temos? Aqui pede a velocidade, né? Geralmente o problema não dá a velocidade direta, ele dá a vazão. Mas se ele deu a vazão, basta você dividir pela área e você obtém a velocidade, tá? Então fica fácil. Ah, mas eu não sei a área. Bom, a área é πd ao quadrado sobre 4. Né? Facinho. E o diâmetro hidráulico tem uma tabela também aqui que ensina a converter diâmetro, outros formatos para o formato hidráulico. Essa aqui é a ideia. Então, isso aqui é um roteirinho que eu elaborei, não tem no livro esse daqui, mas é um roteirinho que eu elaborei para ajudar nesses cálculos. Então, daí aqui algumas simplificações. Se eu tiver, para calcular o fator de atrito, aqui é legal, gente, ó. Para eu calcular o fator de atrito, se o regime for laminar, eu não preciso olhar para o diagrama de Moody. Eu posso só dividir 64 pelo número de Reynolds, tá? Se o regime não for laminar, daí você tem que usar o diagrama de Moody. Tá? É assim que você vai obter o fator de atrito, né? Lembrando que o fator de atrito que eu estou falando é o famoso F ali, tá? Então, se eu precisar fazer pelo diagrama de Moody, eu vou precisar saber o número de Reynolds e eu vou precisar saber o valor da viscosidade relativa também. São as duas informações importantes. Daí aqui, pessoal, o exemplo que eu trouxe aqui no livro é o seguinte, bem simples, é só para fechar mesmo a explicação. Ó. Vamos supor que o número de Reynolds num determinado escoamento seja 10 à quarta e que a rugosidade relativa seja de 0,04. A partir da figura bababá, ache o F. Né? Vamos ver que o F é 0,036. Então, aqui já tem as informações, né? Mas o que eu fiz? Eu peguei o número de Reynolds, que é 10 à quarta, tracei uma linha aqui para cima, peguei a rugosidade, que é o 0,04, acompanhei a linha aqui até o momento do encontro. No momento em que eles se encontram, eu traço uma linha reta aqui no eixo Y do lado esquerdo para identificar finalmente o valor do fator de atrito, que é 0,036, tá? Aí, tendo o fator de atrito, basta você voltar para o problema lá e fazer a conta que você precisa. Ok? Aí depois a gente vem aqui, perda de carga localizada, uns outros fatores aqui que eu vou deixar para a próxima aula, tá? Senão fica muita informação para hoje. Ok? Fechou? Ok. Professor, você vai colocar essa aula lá no Classroom, né? Vou colocar as notas de aula, né? Aham. Já coloco lá para vocês. Então, tá bom, obrigado. Tá bom? Valeu. Até mais.